Eles foram pintados como selvagens sanguinários, mas a verdade é muito mais fascinante. O que Hollywood nunca te contou sobre os verdadeiros vikings? Por 300 anos, dominaram os mares e reescreveram a Europa. Mas quem realmente eram? Comente abaixo qual o seu conhecimento sobre vikings. Para entender, precisamos voltar ao início. Quando pensamos em civilizações antigas, muita gente imagina sujeira, opressão e atraso. Mas a verdade pode te surpreender. Na higiene, por exemplo, eles estavam muito à frente do seu tempo. Usavam pentes, limpadores de unhas e tomavam banhos semanais, um hábito muito mais frequente do que o da Europa medieval. E os direitos das mulheres? Diferente do que muitos pensam, elas podiam herdar propriedades, pedir divórcio e até administrar seus próprios negócios, algo impensável em várias sociedades que surgiriam séculos depois. Até a escravidão era mais complexa do que parece. Em alguns casos, pessoas escravizadas podiam comprar sua própria liberdade e reconstruir suas vidas. A história nem sempre é como nos contaram, e quanto mais a gente pesquisa, mais ela nos surpreende. Mas então, de onde veio a fama de selvagens? Eles não apenas navegavam, eles dominavam os mares. Seus navios eram verdadeiras obras de engenharia, capazes de navegar em apenas 1 metro de profundidade, entrar em rios, contornar costas e ainda atravessar oceanos inteiros. Mas como se orientar sem bússola? Eles usavam as chamadas Pedras do Sol, cristais de calcita capazes de identificar a posição do Sol mesmo sobre céus nublados ou com neblina. E suas explorações desafiam tudo o que aprendemos na escola. Eles chegaram ao Canadá cerca de 500 anos antes de Colombo, mantiveram contato com centros lendários como Constantinopla e alcançaram Bagdá, um dos maiores polos de conhecimento do mundo antigo. Não eram apenas guerreiros, eram exploradores, navegadores e mestres do desconhecido. A história dos mares começa muito antes do que nos contaram. Com tanta tecnologia, por que desapareceram? Durante séculos nos contaram uma mentira sobre eles, e está na hora de quebrar esses mitos. Primeiro, os famosos elmos com chifres. Eles nunca existiram em batalha. Essa imagem surgiu no século XIX, criada por artistas e óperas românticas. Os artefatos reais mostram elmos simples, funcionais, feitos para sobreviver, não para impressionar. Segundo mito, bárbaros irracionais. Na realidade, eles tinham um sistema legal complexo. O Thing era uma assembleia, onde disputas eram resolvidas, leis debatidas e líderes questionados. Um tipo de democracia primitiva, muito antes de muitos reinos europeus. E talvez o maior mito de todos é que eles eram apenas nórdicos puros. Estudos recentes de DNA revelam uma diversidade genética surpreendente, fruto de comércio, migrações e explorações por várias partes do mundo. No fim das contas, o maior mito é achar que eles eram simples. A história real é muito mais complexa e fascinante. Nenhum elmo com chifres foi encontrado. Desculpe, romantistas. O impacto deles não terminou nas batalhas. Ele moldou o mundo. Da sua expansão nasceram nações inteiras. A Rus, que daria origem à Rússia, a Normandia na França e Dublin, fundada como um importante centro comercial. Eles também conectaram o mundo como poucos, criaram rotas de comércio global, ligando o Atlântico às rotas da seda, transportando não só mercadorias, mas ideias, culturas e conhecimento. E a influência deles ainda está no nosso dia a dia. No idioma inglês, por exemplo, Thursday significa literalmente o dia de Thor, uma herança direta da mitologia e da cultura nórdica. Mesmo séculos depois, seu legado continua vivo. Eles não eram monstros ou heróis. Eram humanos complexos que desafiaram seu tempo.